A Ku Klux Klan é uma organização terrorista que surgiu nos Estados Unidos ainda no século XVI, logo depois da Guerra Civil Americana. Criada como uma diversão pelos seus organizadores, a Klan tornou-se um grupo que promoveu o terror no sul dos Estados Unidos. Perseguia, espancava e assassinava negros libertos e pessoas que defendiam os direitos civis para os afro-americanos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pi e seja bem-vindo para mais um vídeo. E não esqueça, hein? Já vai deixando o like e se não for inscrito no canal, vem no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva! Ficou muito conhecida por enforcar suas vítimas e promover incêndios criminosos em casas que eram habitadas por negros. Os membros da Klan utilizavam uma roupa macabra para espantar suas vítimas e também para esconder suas identidades. A partir da década de 1920, passaram a incendiar cruzes, o que ampliou o ar macabro da organização. A atuação histórica da Ku Klux Klan é dividida em três grandes fases. A fase atual foi iniciada em meados da década de 1950, em resposta ao fortalecimento do movimento negro que lutava pelos direitos civis dessa comunidade nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan surgiu nos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Tennessee, após o fim da Guerra da Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana. Essa organização também é conhecida como KKK, em referência a letras iniciais de cada palavra, ou simplesmente de Klan. A Klan surgiu em um período da história americana conhecida como Reconstrução, e iniciado logo após o término da Guerra Civil Americana. Nesse período, o sul dos Estados Unidos reagiu às medidas defendidas pelos políticos do norte de ampliar os direitos civis e políticos dos negros nos Estados Unidos. Inicialmente, a Klan surgiu apenas como uma organização secreta que reunia cidadãos da comunidade local, mas pelo contexto dos acontecimentos e pelo preconceito contra os negros, a Klan tornou-se um grupo extremamente violento. Os cientistas políticos e historiadores caracterizaram a Klan como uma organização de extrema direita. Essa classificação é realizada com base na análise de sua ideologia, que atualmente inclui ideais como supremacismo branco, antissemitismo e xenofobia. Ao longo do tempo, a Klan teve a sua história resumida em três fases. A primeira fase de atuação ocorreu no período entre 1866 e 1869. Alguns estudiosos do tema entendem essa fase até 1871, quando o governo americano decretou uma lei para combater a Klan. Nessa fase, a pequena organização surgida no Tennessee ganhou expressividade no sul dos Estados Unidos e só perdeu força com a repressão governamental. A segunda fase da Klan iniciou-se a partir de 1915, quando foi lançado um filme chamado The Birth of a Nation, O Nascimento de uma Nação em português. Esse filme apresentou uma imagem heróica da Klan e por isso é considerado responsável pelo renascimento da organização. Essa fase da Klan estendeu-se até meados da década de 1940. E foi o período de maior força da Klan. Nessa fase, a Klan chegou a contar com aproximadamente 4 milhões de membros espalhados por todo o território dos Estados Unidos. Ao longo da década de 1920, os membros da Klan começaram a fazer aparições públicas, ganharam influência na política em determinados locais e adicionaram à sua ideologia a xenofobia, o antissemitismo e o anticatolicismo. A terceira fase da Klan foi iniciada em meados da década de 1950 e é considerada uma reação ao movimento surgido na comunidade afro-americana que lutava pelos direitos civis para essa comunidade nos Estados Unidos. Essa fase permanece em vigor até hoje, apesar de haver um visível enfraquecimento da organização. A fundação da Klan aconteceu oficialmente no começo de 1866. Alguns falam que pode ter ocorrido no final de 1865 também. A organização foi criada na cidade de Pulaski, localizada no estado do Tennessee, por 6 ex-oficiais do Exército Confederado.
Portanto, foi criada por soldados que lutaram na Guerra Civil Americana. A princípio, a clã era apenas uma organização formada por homens brancos de boa condição financeira da cidade de Pulaski. Eles se reuniam secretamente nas florestas da região e faziam rituais secretos durante a madrugada como forma de diversão. Por causa do contexto histórico em que o sul dos Estados Unidos estava, a organização radicalizou-se. Os Estados Unidos tinham acabado de passar pela Guerra da Secessão, conflito interno em que sulistas chamados de confederados lutaram contra os nortistas chamados de União. A guerra foi causada por um conflito que dividia a sociedade norte-americana na época. A questão da expansão do trabalho escravo para os novos territórios conquistados no oeste. Esse impasse que dividia nortistas e sulistas ampliou-se quando Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Pouco depois disso, os estados sulistas declararam separação dos Estados Unidos. E em resposta a isso, os estados nortistas da União declararam guerra contra os confederados em 1861. A guerra foi finalizada em 1865, quando as tropas confederadas renderam-se à União e foram reintegradas aos Estados Unidos. No final da guerra, o Sul, além de derrotado, estava arrasado economicamente e enfrentaria profundas transformações por causa da abolição do trabalho escravo, decretado pelo presidente Abraham Lincoln. O período logo após o fim da Guerra da Secessão tinha como desafios promover a integração política dos sulistas com a União, recuperar a economia do sul dos Estados Unidos e promover a integração econômica dos negros libertos. Nesse contexto, começaram a ser debatidas questões que considerariam direito de voto aos negros, além de fornecer para essa população os direitos civis, que juridicamente os tornariam iguais aos americanos brancos. Era debatida também a possibilidade de negros libertos terem direito a possuir propriedade privada. Esse debate apavorava a sociedade sulista, marcada pelo preconceito racial contra os negros. A resposta dos sulistas conservadores foi um pacote de leis aprovado em muitos estados sulistas, o chamado Black Codes. Essas leis restringiam as liberdades dos negros em muitos sentidos, e em questões trabalhistas, obrigavam-nos a viver em uma espécie de esquema de servidão. Essa medida gerou uma resposta do Congresso americano, que visava a realizar uma reconstrução radical para tornar mais rígidas as transformações na sociedade sulista e aumentar o controle político dos nortistas sobre o sul dos Estados Unidos. Foi nesse contexto de insatisfação dos sulistas com as mudanças em curso que surgiu a clã. Os fundadores da clã eram todos de famílias com boas condições financeiras. Seus nomes eram Frank McCord, Joe Kennedy, Richard Reed, Calvin Jones, John Lester e James Crow. Eles fundaram a maior organização terrorista dos Estados Unidos, que foi responsável por milhares de assassinatos. O nome da organização, criada pelos ex-oficiais, foi inspirado em uma palavra do idioma grego, kyklos, que significa círculo. Essa palavra foi adaptada para Ku Klux e adicionada a expressão clã em referência a clã, significa clã no inglês. A roupa usada era uma vestimenta longa de cor branca e um capuz cônico e tinha como função amedrontar e proteger a identidade dos membros da clã. A cruz em chamas e a cruz no emblema da clã só foram oficializadas como símbolos da organização na segunda fase. A clã existe até hoje, embora sua expressão seja bem mais enfraquecida em relação ao que a organização já foi um dia. A clã é acompanhada por instituições como a Southern Poverty Law Center, entidade que monitora a atuação das organizações extremistas em território americano. De acordo com essa entidade, a clã possui hoje 72 células espalhadas pelos Estados Unidos, algumas com atuação extremamente local e possui de 5.000 a 8.000 membros. A clã é uma organização bastante enfraquecida hoje por causa da atuação do governo americano em combate a seu crescimento, mas também pelo surgimento de outras organizações extremistas de supremacistas brancos que atraíram membros da clã. Atualmente, a clã possui em si ideologia e ideias supremacistas anticatólicas, antissemitas, antiliberais e anticomunistas, promovendo discurso de ódio contra negros, muçulmanos e LGBTs. O movimento também tem forte relação com movimentos neonazistas.
E aí pessoal, com certeza vocês já tinham ouvido falar da clã, da Ku Klux Klan, mas vocês sabiam de toda essa história de como foi fundada? Deixa aí nos comentários. E sinceramente pessoal, na minha opinião, isso já devia ter sido exterminado faz muito tempo. Eu acho que no nosso condição atual, a gente não tem mais espaço para esse tipo de movimento, entendeu? Infelizmente, pessoal, isso é uma coisa que a gente ainda vê no nosso dia a dia. A gente escuta das notícias aí ou vê acontecer atos de racismo, atentados terroristas e todo esse tipo de movimento que essas pessoas desse clã fazem. Então eu acho que tá na hora de acabar isso. Literalmente isso não pode mais existir. O que vocês acham, hein? Concordam comigo? Deixem aí nos comentários. Mas aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Se gostou, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Dessa maneira, você sempre vai receber a notificação dos nossos novos vídeos. E assim, você me ajuda a levar esse mundo de curiosidade para mais pessoas. E como sempre, vou deixar aqui, mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.